Graça e paz, queridos, amém? Que alegria estarmos aqui novamente, nessa casa linda, que fizemos parte por muitos anos. Quero louvar a Deus pela vida dos apóstolos Wagner e Liana, pelos nossos mentores também, Walter e Verônica, e ver os amigos aí, né, os pastores, amigos, isso é muita alegria em nosso coração. Perdoe um pouquinho a voz, mas estou vindo de um resfriado, já estou bem, mas estou debaixo de muito sumo de limão, muita coisa, então a voz está meio fanha. Eu falei para minha esposa assim, Bianca, minha voz não está muito legal. Ela falou assim, fica quieto, não fala, fala pouco. Eu não entendi o que ela quis falar no meu coração hoje. Eu vindo de carro para cá, e ela falou assim, quem que vai pregar no seminário? Eu falei assim, eu e o apóstolo vamos estar ministrando. Ela, é só você? Eu não estou entendendo, você está vendo a batalha que eu estou enfrentando já desde casa? O apóstolo me convidou para ministrar, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu creio que o Senhor já está ministrando no seu coração. Eu quero louvar a Deus também pelo ministério de louvor que veio conosco, pelo ministério de dança também, os amigos que vieram nos acompanhando. É sempre bom rever os amigos aí, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós estamos nessa grande batalha na nossa mente. Na realidade, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Estávamos agora almoçando ali no Shopping Itaboraí e encontramos uma amiga que faz o quê, meu filho? Uns 3 meses, mais ou menos, né? 6 meses, perdeu o seu filho num acidente de carro de 23 anos. E aí agora, a primeira vez que eu encontrei ela, não pude estar no sepultamento. E aí, conversando com ela passou alguma experiência para nós. E eu falei o seguinte, tá tudo bem? A gente fala que está bem, mas existe uma batalha muito grande na nossa mente. Foi o que ela falou. Eu falei, meu Deus, confirmação do que a gente vai ministrar hoje. Não tem sido fácil, então eu creio que o Senhor, Ele quer ministrar poderosamente em nossos corações. E diante de tudo que o apóstolo colocou um tema, eu não sei muito palestrar não, tá, gente? Eu vou tentar, né? Eu prego, mas eu vou palestrar. Então, eu quero falar sobre esse tema aí rapidamente. Fabrício vai me acompanhar lá. Se também não der para acompanhar, nós vamos falando. Desintoxicando a sua mente. Repita comigo. Desintoxicando. Mais forte. Desintoxicando a sua mente. Eu creio que quando você chegou aqui, através desses louvores, dessa palavra de oração, o Senhor já colocou sobre a sua mente o capacete da salvação, meu irmão. Eu creio que o Senhor já deu a vitória, Ele não vai dar não. O tema hoje é, Deus vai desintoxicar a nossa mente, porque a nossa mente é mente de Cristo, e nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Se você crê nessa palavra, já começa glorificando e exaltando o nome do Senhor nesse lugar aqui. Querido, desintoxicar significa fazer um tratamento para libertar ou desabituar o organismo de substâncias tóxicas que causam dependência. O diabo está louco, ele está doido para que a nossa mente fique poluída. Provérbios capítulo 25, verso 26 diz assim, um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. A maior batalha está na nossa mente. Repita comigo, a nossa maior batalha está na nossa mente. Foi por isso que o apóstolo Paulo, falando um texto que eu e você já conhecemos, lá em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de 1 a 2, diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis, repita comigo, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Olha o que ele está falando aqui. Mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero liberar essa palavra como profeta do Senhor nessa noite sobre a tua vida. Você vai experimentar a boa, agradável, mas Deus tem um nível de perfeita vontade sobre a tua vida. Então recebe aí, irmão. Então mistura o profeta com o palestrante e a gente vai embora em nome de Jesus.
Queridos, eu creio que a nossa intenção hoje aqui é desintoxicar a nossa mente. Existe um campo de batalha. Muitas pessoas estão derrotadas na vida por causa de uma mente poluída e com isso estão moldados com o sistema desse mundo. Não conseguem ter uma vida próxima de Deus, onde vive numa miséria espiritual e emocional. Conforme o apóstolo falou aqui, querido, eu creio que Deus está usando. Eu e minha esposa estamos terminando a psicanálise aí também. Eu creio que Deus está usando esses profissionais maravilhosos. Eu creio que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser, em nome de Jesus Cristo. Então, querido, nós somos seres de 3 partes: corpo, alma e espírito. Se o meu corpo está passando mal, eu vou aonde? No médico. Se o emocional está ruim, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psicanalista. Amados, mas eu creio que aqui hoje você está no hospital de Jesus e Ele quer tratar da sua parte espiritual também. Nós temos a mente de Cristo. Repita comigo. Nós temos a mente de Cristo. O Senhor quer desintoxicar a sua vida. Querido, existe uma frase que diz o seguinte: Deus não busca vasos de ouro ou de prata, mas Ele precisa de vasos limpos. É por isso que Ele quer desintoxicar a sua mente. Às vezes a gente fica falando assim: eu preciso ser um vaso de ouro, de prata. Não! Deus, Ele quer vasos limpos. E nós estamos aqui para desintoxicarmos a nossa mente, que é o maior campo de batalha, para que o Senhor cumpra as promessas dEle na minha e na sua vida. Agora, essa frase é muito forte, presta atenção. Olha aí, o falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que é ovelha, enquanto continua rolando na lama. 5 segundos para você anotar, printar, tirar foto, porque isso é muito forte. O falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que é ovelha, enquanto continua rolando na lama. Mas nós estamos aqui, e essa igreja eu creio, porque eu tenho raízes aqui também. Ela prega o verdadeiro evangelho, o verdadeiro que fala que eu e você, quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos discípulos, nós nos tornamos ovelhas. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas. E o diabo muitas das vezes gera uma crise de identidade na minha e na sua vida, para que a gente se sinta como um porco. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas. E às vezes a nossa mente está confundida. E com isso nós rolamos na lama. Mas hoje Deus quer desintoxicar a tua vida, para que você possa experimentar qual seja boa, agradável. Mas eu quero profetizar: existe um nível da perfeita vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia! Então nós estamos aqui como parte espiritual para ajudar os profissionais também, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Amados, presta atenção. A ignorância da nossa vida não muda a realidade dos fatos. Nenhuma semente é neutra. O que não se sabe não dói, mas pode te matar. De repente, o que você está passando hoje, você não sabe. Você está passando uma crise. Eu até coloquei ali o exemplo do sapo na água morna. Se você colocar um sapo, uma rã, dentro de uma água que já está fervendo, ele vai pular. Mas se colocar na água morna, querido, o que vai acontecer? Ele vai se ambientando. Quando ele tentar sair, não tem mais jeito. O que o diabo quer fazer? O diabo se apropria de estruturas fragilizadas. Repita comigo: o diabo se apropria de estruturas fragilizadas. E aí, querido, o campo de batalha da mente, se ele estiver fragilizado, o que vai acontecer? O diabo vai se estruturar. E aí ele vai lançando. Quando a gente pensar que não, a gente não consegue mais sair. Mas do poder do nome de Jesus, nós vamos vencer e vamos conseguir desintoxicar a nossa mente em nome de Jesus. É nossa responsabilidade discernir o que deixamos entrar na nossa vida e o que manteremos do lado de fora. Se o nosso campo de batalha é a nossa mente, nós precisamos discernir o que nós vamos deixar entrar, o que nós vamos deixar do lado de fora. Sabe qual é o problema, querido? É que muitas das vezes nós já discernimos e sabemos que aquilo tem que ficar do lado de fora, mas nós permitimos entrar na nossa vida. Irmãos, em nome de Jesus, eu trouxe esse livro aqui. Na realidade, eu não posso nem dar ele para o apóstolo, porque está todo rabiscado, já li ele 2 vezes. Nós fizemos lá na rede de homens da nossa igreja, e falamos o seguinte: nós vamos acabar agora com a rede de homens. Vou dar um para o senhor depois.
vai vender lá na Bookstore do Projeto Família. Queridos, e nós lemos esse livro lá, e aí agora nós aplicamos o seguinte, vamos ler um capítulo por rede, com os homens. O nome é do J.B. Carvalho, quem já leu aí? Ó? De Meninos a Homem, a Grande Jornada. Se você não consegue, eu nunca vi um material tão contundente, voltado para quebrar o homem e fazer ele de novo, como esse material aqui, querido. Quantas redes eu já participei, mas de meninos a homens. Sabe por quê? Porque meninos fazem o que gostam, mas homens fazem aquilo que precisa ser feito. Amém ou não amém? Você está aqui porque você gosta, irmão? Eu também, né? Se falar que não gosta, o apóstolo te pega. Nós amamos estar em comunhão. Mas mesmo você gostando ou não gostando, você tem que estar aqui porque homens fazem aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus Cristo. Meninos fazem o que gostam. Então eu recomendo para você do apóstolo, pastor Maico, por favor, já providencie um polo apóstolo aqui, se falhar é contigo em nome de Jesus. Então, querido, a jornada de meninos a homens é muito forte esse livro, porque a nossa responsabilidade discernir o que deixamos entrar ou não, discerna hoje o que te aproxima, o que te afasta de Deus. Se o campo de batalha é a nossa mente, eu preciso discernir o que vai me aproximar de Deus, o que vai entrar na minha vida e o que vai me aproximar de Deus. O problema é quando nós somos filhos da luz e deixamos com que a treva entra na nossa vida, ofuscando a luz que o Senhor colocou na nossa vida. Então fala para o teu irmão do teu lado aí, discerna aquilo que vai te afastar ou que vai te aproximar do Senhor. Por isso que eu li o texto de Provérbios capítulo 25, verso 26. Um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. E a pergunta é, quão barrenta está a sua fonte nesse momento? Está poluída por todas as toxinas culturais nelas infiltradas? Ou a sua fonte, ou seja, ela é pura, ela flui um rio de águas cristalinas dentro dela. Talvez você seja um cristão, querido, e você está com a sua fonte barrenta, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui porque o Senhor está te dando uma oportunidade de desintoxicar a sua mente, de você viver de acordo com aquilo que o Senhor quer para a tua vida. A tua mente vai ser purificada para que você possa viver aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo. Queridos, preste atenção. Hoje eu quero falar muito aqui sobre pensamentos infecciosos. Até os pensamentos negativos envenenam a sua alma o tempo todo. Repita comigo. Até os pensamentos negativos envenenam a sua alma o tempo todo. E aí o que está escrito lá? E ainda que em silêncio despejam mentiras na nossa fonte espiritual. Pensamentos doentios costumam levar as palavras doentias. Sem saber, você pode levar os outros ou a si mesmo para longe de Deus. Se livre dos pensamentos infecciosos. Fala para o teu irmão, se livre dos pensamentos infecciosos. Querido, com quem você tem andado pode gerar uma contaminação da sua alma. A pergunta é, com quem você tem andado, querido? Já refletiu? Eu conheço pessoas que são maravilhosas, são amigas, mas não dá para andar com elas. Tem que amar de longe, tem que orar, mas não dá para viver a luta delas. Porque, querido, com quem você tem andado, querido, pode gerar uma contaminação na sua alma. Isso pode te levar para longe de Deus. Uma pergunta para você, o seu estilo de vida é diferente daquele que você crê? Porque a gente crê, mas por que a gente está andando em contrariedade àquilo que a gente fala que a gente crê, querido? Então, se você está vivendo um estilo de vida diferente daquilo que você crê, talvez você esteja submetido a um estilo de vida que traz sentimentos como raiva, luxúria, insatisfação, considerando esse estilo como nada a ver, é só um estilo de vida mesmo. É meu jeito de ser. E com isso, não se dá conta que o inimigo, ele está contaminando cada vez mais a sua alma. Então, querido, nós precisamos viver aquilo que a gente diz que crê. Amém ou não amém? Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente diz que a gente crê. É hora de ficarmos limpos. Fala para o teu irmão, é hora de ficarmos limpos. Irmãos, olhem para mim, de repente você chegou aqui nesse seminário de batalha espiritual.
Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar lá. Eu vou, Senhor, vou lá ajudar meus irmãos. Porque eu sei que antes do Senhor ministrar essa palavra para vocês, Ele ministrou essa palavra no meu coração. Ele ministrou primeiro para mim. E hoje, ontem, quando ainda estudava essa palavra, o Senhor ministrou em várias áreas. Olha, eu quero te purificar mais e mais nessa área, porque eu quero uma intimidade contigo. Eu quero desintoxicar a sua mente. Eu quero purificar a sua alma. Eu quero que você viva as minhas promessas. Porque já ministrei aqui nesse lugar. Promessas são possibilidades. Como assim? O Senhor diz que vai cumprir e Ele cumpre. Romanos capítulo 4, versículo 21 diz que aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Mas o problema é quando eu não estou preparado para aquilo que Ele quer cumprir na minha vida. Amém ou não amém? Então, queridos, esteja preparado, mesmo que a oportunidade não aconteça. Eu ouvi essa frase, é fantástica. Eu preciso estar preparado, mesmo que a oportunidade não aconteça. O problema é quando a oportunidade vem e eu não estou preparado. Então esteja preparado. Balança seu irmão e fala para ele assim, ó, esteja preparado. Balança ele com o carinho e fala, eita glória, esteja preparado. É batalha espiritual, irmão. É um seminário de batalha espiritual. Então, irmãos, presta atenção. Esse tempo aqui é tempo que o Senhor quer fazer a parte dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Você está com problema emocional, procure um psicólogo, procure um psicanalista. Você tem que procurar os profissionais. Certa ocasião, está ali a minha esposa que não me deixa mentir. Ela foi recomendar uma irmã que furou o pé no prego. E aí ela falou assim, irmã, você precisa tomar uma antitetânica. E a irmã chegou na igreja falando o seguinte, olha, eu fui me consultar com a irmã falou que não tinha fé nenhuma. Falou que eu tinha que ir no médico. Aí a Bianca, mas eu orei e fiquei boa. E ela orou e ficou boa mesmo. Quebrou minha esposa. Nem para falar, Senhor, pelo menos uma febrezinha. Para ela poder entender que tem que procurar um profissional. Irmãos, presta atenção. Se existe um problema nessa hora, procure um profissional. Que seja quebrado todo o paradigma. Esses tempos aí eu fui lá para Teresópolis fazer a minha análise com o meu psicanalista. E aí eu falei na igreja, todo mundo me olhando, eu falei, o pastor se desviou. Eu não me desviei, querido. É porque eu estava recebendo tanta carga na minha vida que só a parte espiritual ela é poderosa, Deus é poderoso. Mas Ele ungiu os profissionais. Amém ou não amém? E aí eu falei, eu tenho que procurar ajuda. E aí eu ia para lá, toda a sessão, toda quinta-feira eu ia para Teresópolis. A minha esposa acha que você está querendo ir passear, não é verdade? E eu ia para Teresópolis, eu saía de lá como? 45 minutos, lavado, tremendo. E aí chegava em casa, vinha a parte espiritual que casava com a parte emocional e as coisas fluíam. Você não está entendendo? Existe a multiforme graça de Deus. Ele age em todos os lugares, através de todas as pessoas. Amém ou não amém? É por isso que você está aqui hoje. Deus colocou esse tema no coração do apóstolo, porque nós precisamos estar com a nossa mente despoluída. Porque uma mente poluída leva um corpo poluído. O pecado entra com facilidade. E aí a gente não consegue ver ser cumprido as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre os pensamentos infecciosos. Queridos, a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 23, verso 7. Repita comigo assim, jogue o lixo fora. Mais forte, jogue o lixo fora. Isso aí, irmãos. Provérbios capítulo 23, verso 7, parte A, diz assim, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Vou repetir. Quando eu contar 3, você vai bradar essa frase, esse versículo. 1, 2, 3. Vamos lá? Querido, presta atenção. A pergunta que eu te faço. Quando você cruzou aquelas portas ali, qual tipo de pensamento que estava no teu coração?
quem você acha que você é. De repente você está aí para baixo, você está aí se sentindo cabisbaixo, nem se sentindo um filho de Deus, e o Senhor está dizendo, você é um filho amado do Pai, o Pai te gerou, o Pai te criou, Ele quer cumprir as promessas dEle sobre a tua vida. Então pare de pensar que você não é, você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Então nessa noite eu quero tratar sobre isso, desintoxicando a nossa mente. Mais especificamente eu quero falar sobre Deus quer destruir todo pensamento infeccioso da sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus não pode derramar algo limpo em um depósito cheio de lixo, irmão. Não dá para misturar. Fala para o teu irmão assim, não dá para misturar. Deus não pode derramar algo limpo, um depósito cheio de lixo. E a pergunta que eu te faço é, o que acontece quando não jogamos o lixo fora? Já teve essa experiência? Eu lembrei de uma experiência em que eu e a pastora Bianca, nós fomos para São Paulo, ficamos quase uma semana lá e esquecemos de colocar o lixo para fora. Quando nós chegamos dentro de casa, parecia que tinha lá uma pessoa morta dentro de casa, um mau cheiro. Fora o mau cheiro, existia também a possibilidade da gente contrair um tipo de doença. E quando eu abri o galão de lixo, que o mau cheiro estava vindo com um latão fechado, quando eu abri ainda tinha muitos bichos. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, o que Deus colocou no coração dos apóstolos, dos líderes dessa igreja, é muito sério. O que Deus quer tratar comigo e com você é que nós não podemos reter lixo. Lixo tem que ser colocado para fora. Qual é o tipo de lixo que o diabo tem feito você processar? Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer que você coloque todo o lixo da tua vida para fora. Deus não pode derramar algo limpo, um depósito cheio de lixo, querido. Em nossa vida emocional, espiritual não é diferente. Se permitirmos, acumulamos em nossa alma, através da nossa mente, muito lixo e ficamos doentes. E mesmo assim vivemos uma vida de mediocridade, achando que Deus vai realizar as promessas dEle sobre a nossa vida. Ei, deixa eu falar algo para você. Primeiro, Deus te cura. Quando você permite ser curado. Porque não basta precisar, você precisa querer. Fala para o teu irmão, não basta precisar, tem que querer. Se eu perguntar aqui, alguém numa cura, precisa de uma cura física, pode levantar aqui um monte de mãos aqui. Mas a pergunta é, você quer ser curado? Jesus o tempo todo, você quer ser curado? Porque existe a parte do céu, mas existe a sua parte. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes chegamos nesse lugar e somos como espectadores. Nós viemos aqui fazer tudo, mas não cultuamos direito, não abrimos o nosso coração para Ele. E aí ficamos lá fora murmurando, dizendo, eu fui, mas Ele não curou. A pergunta é, não, você precisou, mas você quis ser curado? Porque existe a nossa parte, irmãos. E aí Ele vai decidir se Ele vai curar ou não. Porque a cura vem dele. E às vezes a gente ora, e a cura só acontece lá no céu. E aí a gente ora, e não é da vontade dele curar o nosso físico aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. É da vontade dele curar o seu emocional e salvar a sua alma. De repente o seu físico aqui nessa terra pode não ser curado, mas lá no céu nós vamos entrar correndo, glorificando e exaltando o nome dele, porque ele nos curou emocionalmente e espiritualmente em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então, queridos, não basta precisar, queridos. Temos que querer. Querido, um dos maiores fatores que tem gerado lixo em nossa alma, justamente é esse tema, pensamentos infecciosos. Em que você tem pensado? Repita comigo, em que eu tenho pensado? Irmãos, eu vou falar para vocês estão diante de um homem que a mente é muito doida. Eu fico doido às vezes. Agora eu parei, dar uma caminhada. Minha esposa falou que eu estava muito magrinho. E ela falou assim, maneira. E aí eu ia caminhando com o fone no ouvido, olhando para dentro de mim, observando a minha mente. Eu pensava tanta, não sei quanto a você, de repente você não, mas eu pensava tanta coisa ruim. Eu pensava em fazer tantas coisas ruins. Eu falava, não sou pastor não, rapaz.
Eu falava, eu não sou pastor não, eu tenho que me converter, porque é uma luta diária. O diabo, ele lança semente, e a nossa mente não pode estar fragilizada. É por isso que a gente tem que desintoxicar o tempo todo a nossa mente. É por isso que a gente tem que buscar intimidade o tempo todo com ele, porque senão a gente cede diante do perverso. E a nossa fonte fica barrenta. E a pergunta é, em que você tem pensado? O pensamento, um autor diz o seguinte, o pensamento é o escultor capaz de criar a pessoa que você deseja ser. Forte, né? O pensamento é o escultor capaz de criar a pessoa que você deseja ser, querido. Uma das maiores pedras de tropeços para o crescimento espiritual e emocional de uma pessoa surge quando nós ficamos presos em pensamentos negativos, inverídicos, impuros, que Satanás coloca na nossa mente, ao invés de traduzirmos para nós mesmos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Ei, em nome de Jesus, muitas das vezes acontece comigo, não sei quanto a você, mas a gente fica pensando, ei, estão achando isso e isso de mim. Satanás coloca muita semente na minha vida. Eu falo, realmente, eu acho que eu sou isso. Irmãos, ao invés disso, analise o que o seu fabricante, o seu autor e consumador da sua fé diz que você é. Você não é aquilo que o mundo está dizendo que você é. Você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é o filho, você é uma filha amada do Pai. Dê um aplauso ao Senhor se você crê nessa palavra. Então, cuidado com os pensamentos infecciosos. Quando nos entregamos à nossa própria linguagem negativa, nós perdemos de vista a linguagem espiritual que Deus tem a nosso respeito. Cuidado com os seus pensamentos. Fala para o teu irmão, cuidado com os seus pensamentos. É muito triste, mas muitos de nós nos recusamos a avançar em meio à desordem e o barulho de pensamentos negativos e de falsas crenças que podem acabar com a nossa vida. De repente você chegou aqui nessa noite e você está tendo um desses pensamentos que eu vou colocar aí agora. Você está pensando assim, eu não sou bom nisso, sempre vou fracassar, nunca chegarei a lugar algum. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas que pensam exatamente assim. Pessoas que pastor, o apóstolo chegou para ele, o querubim chegou lá no dia do culto, falou para ele, meu irmão, agora anota aí, porque quando chegar no final do ano, você vai alcançar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida como promessa. E aí, cara, começa 100 por hora, meu irmão. Ele sai, ele vai. Quando chega na metade do ano, ele volta a estaca zero. Irmão, de repente você é uma dessas pessoas. Eu não sou bom nisso, sempre vou fracassar, não chegarei em lugar algum. Eu quero anular essa palavra da tua vida. Você vai vencer sim. Você não vai dar um passo para frente e 10 para trás. Você vai caminhar para frente, porque Deus vai quebrar todas as barreiras da tua vida. De repente você chegou aqui pensando, a minha vida não vale nada. Ninguém se importa de verdade comigo. Se eu desaparecesse, ninguém perceberia e nem daria a mínima. Ei, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar ao Senhor para que Deus possa anular todo espírito de orfandade da tua vida, todo espírito de autocomiseração da tua vida. Você tem um pai, e a palavra de Deus diz, pode uma mãe se esquecer do filho que gerou no seu ventre, pois ainda se ela viesse esquecer de ti, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. Ele não vai esquecer. Ele não te esqueceu. Rapidinho aqui, para a gente caminhar aqui já para o final. Certa ocasião agora, pouco tempo. Não tem aquele tempo que você acha assim, até Deus me esqueceu. Passando por muitas lutas. E agora eu e Bianca viramos fazendeiro. Mano, estavam cuidando de uma fazenda lá. Doideira, meu. Me iludiram, falaram que não cansava, que era um lugar de paz. Mas estou quebrado. Tiro para mim. E aí eu fui deixar meu genro
E a Sara, né? Que, não sei nem lembro da Sara. Né? Quando eu era do ministério, eu ia chamar, a Sara era de cola. Agora a Sara, ela cresceu um pouco a mais. Mas ela cresceu, vai casar. Vai casar. Aí se não casar, né, Renan? Lança uma palavra daqui para o total para você. Querido, voltando, fui deixar o Renan e a Sara num local, voltei, no meio do caminho, parei o carro, comecei a chorar. Falei, o senhor deve ter se esquecido de mim, o senhor não lembra mais de mim. E quando eu cheguei em casa, no culto, depois do domingo à noite, a irmã do nada, nunca mandou mensagem para mim, mandou um louvor dizendo, eu lembro, não sei nem qual louvor foi, eu lembro quando você parou no lugar deserto, que você não sabia onde estava, e você começou a chorar, achar que eu não amava você, que eu não gostava de você. Eu falei, mentira. Alguém fofocou a minha vida para essa irmã. Irmão, pode alguém se esquecer de você, mas ele não se esqueceu. No silêncio ele está trabalhando sobre a sua vida. Ei, você entrou aqui hoje, Deus sabe que é com você. Você está achando, eu entro na igreja, sai, ninguém fala comigo direito, eu não sou tão importante para os outros, mas você é importante para Deus. Ou de repente você está com esse pensamento aqui, por mais que tente, nunca farei a diferença. Parece que só apronto confusão em tudo que faço. É mentira do diabo. De repente você entrou aqui com esse pensamento, Deus jamais poderia me amar depois de tudo o que eu fiz. Irmão, se eu falar o que eu fiz também, e Ele continua me amando. É só o amor dEle. Ele continua me amando. Eu sou improvável. E Deus colocou aqui para pregar, para ministrar para vocês hoje. Deus jamais poderia me amar depois de tudo que eu fiz. Por que Deus se importaria comigo? Eu sou imprestável. Ei, para de maldição que fica você se autoimposto sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. A minha vida é uma droga e só vai piorar. Ninguém nunca me dará uma oportunidade, irmãos. Preste atenção. É mentira do diabo. Preciso cuidar de mim mesmo, porque ninguém liga para mim. Ninguém, muito menos Deus, age a meu favor. Querido, qualquer um desses pensamentos pode ser mortal, se nós acumularmos na nossa vida, porque vai se tornar um terrível poço de lixo tóxico. Amado, se nós queremos viver dentro da alegre liberdade de Deus, nós precisamos aprender a diagnosticar o nosso problema. Aquilo que é lixo tem que ser colocado para fora. Qual é o lixo que você tem que jogar para fora hoje? Mas pastor, eu já fui, o apóstolo falou que 24 anos de igreja que vai fazer, eu já fui em todos os seminários. Ei, presta atenção, não estou falando de religiosidade. Porque às vezes a gente vem no culto como religiosos. E hoje pode ser o seu primeiro encontro com Deus aqui nesse lugar. É uma oportunidade, aproveita a oportunidade, querido. Preste atenção, aprenda algo. Não se supera um pecado que não se pode identificar. Estou certo ou estou errado? Não se supera um pecado que não pode se identificar. E de repente não é pecado. A gente está falando de uma debilidade da nossa mente. Se existe, querido, algo que não está bom, que está enfermo, nós precisamos primeiro sermos leais a nós mesmos. E entendermos que eu preciso de cura nessa e naquela área. Então, querido, não se pode superar. Vamos colocar aqui uma doença que não se pode identificar. E a raiz da maioria dos pecados que cometemos no mundo exterior está nas falsas crenças e pensamentos tóxicos que adotamos do mundo interior. A fim de experimentar uma vida de pureza com o coração limpo, temos que identificar e rejeitar todo pensamento infeccioso da nossa vida. Seus pensamentos determinam o que você se torna. Fala para o teu irmão aí, seus pensamentos determinam em quem você vai se tornar. Então, se você está pensando que você é um derrotado, você vai ser derrotado, querido. Então, chega diante do espelho e você já começa lá, lindão, coisa linda de papai. Mas não vai mentir muito diante do espelho, né? Que às vezes o camarada está lá,
né? Tá mentindo. Mas, irmão, se você não se achar bonito, se você não se achar um filho amado do Pai, quem é que vai achar, meu irmão? Deus já falou que você é lindo para Ele. Ele fez você da maneira que Ele tinha que fazer, em nome de Jesus Cristo, querido. Aprenda algo. Se você tem pensamentos negativos e tóxicos, acabará se tornando uma pessoa negativa e enferma. Então, coloque para fora. Fala para o teu irmão, coloque para fora. Se a alma estagnará, a sua alma estagnará e definhará. Porém, se você considera a verdade de Deus e em seus pensamentos, você se tornará uma pessoa semelhante a Cristo. E essa é o nosso objetivo hoje aqui. É nós nos tornarmos um pouco mais semelhantes a Cristo. Amém ou não amém? Você vem para a igreja para quê, querido? Porque você vem aprender a palavra de Deus para que você se torne um pouco mais semelhante a Cristo. Conforme eu disse, a maior batalha está na nossa mente. Deixa eu caminhar aqui para o final, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer como Abraham Lincoln declarou. Olha que coisa tremenda, querido. Quero conhecer todos os pensamentos de Deus. Todo o resto é apenas um detalhe. Você entendeu a chave? Sim. Então, olha o que Deus está falando para mim e para você, querido. Quero conhecer todos os pensamentos de Deus. Todo o resto é apenas um detalhe na minha vida, meu irmão. Eu não me importo com o resto são detalhes. O mais importante é o pensamento de Deus na minha vida. E às vezes, nós queremos ficar preocupados somente com o que fulano acha a meu respeito. Nós ficamos acumulando lixo dentro de nós, tendo pensamentos infecciosos. Ah, mas fulano disse, eu fui no culto, mas fulano falou isso. Querido, o mais importante, você não aprendeu o que Deus disse sobre você aqui nessa palavra. Isso é o mais importante em nome de Jesus Cristo, querido. Pare de se preocupar com o que estão achando a seu respeito e passe a se importar com o que Deus acha de ti. Olha o que Deus acha de ti. Coloca aí, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Olha, eu me emociono com esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ei, em nome de Jesus Cristo, pare de se preocupar com o que o diabo está tentando falar a teu respeito, com o que as pessoas estão achando a teu respeito. Hoje o Senhor quer destruir todos os pensamentos infecciosos, porque o Senhor já tem um pensamento lindo sobre você. Eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Paz em tempos de crise, paz em tempos de guerra, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado, seja como profeta do Senhor agora. Olhe para ele, repita comigo esse versículo e fale para ele assim: porque eu bem sei, mais forte, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de paz, de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se você recebe essa palavra, coloque as duas mãos para o alto e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! O Senhor quer destruir todo pensamento infeccioso da tua vida. Nós vamos desintoxicar na nossa mente. Querido, preste atenção. Em nome de Jesus, aprenda a proteger seus pensamentos. A Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, em algumas versões vai dizer, guarde o seu coração. Na minha está dizendo, guarde os seus pensamentos, pois deles procedem toda a vida. Guarde os seus pensamentos. Peça ao Senhor todos os dias: eu vou acordar, Senhor, coloca sobre a minha vida o capacete da salvação. Eu quero pensar como o Senhor, eu quero ver como o Senhor, eu quero ouvir como o Senhor, eu quero falar como o Senhor. Aprenda a proteger os seus pensamentos. Agora tem algo profético sobre a sua vida, irmãos. Em nome de Jesus Cristo.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, que a arma da nossa luta, da nossa milícia, não são desse mundo. Essas armas são poderosas em Deus, capazes de destruir o quê? Meu Deus, preste atenção. A palavra de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo. Ela diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A raiz da palavra fortaleza vem do grego, que se chama oshuroma, que significa castelo. A tradução literal para o uso feito por Paulo seria prisioneiro trancafiado pelo engano. O que Paulo estava dizendo nesse versículo é: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, capazes de destruir os castelos, ou seja, as fortalezas, e libertar os prisioneiros trancafiados pelo engano. Coloca a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Deus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Feche seus olhos, coloca a mão na tua cabeça e fala: Senhor Deus, eu te dou autorização para destruir toda fortaleza que Satanás colocou sobre a minha vida através de pensamentos infecciosos. Senhor Deus, eu não sou o que Satanás diz que eu sou. Senhor Deus, eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Senhor Deus, eu sou um filho amado do Pai, porque o Senhor diz que eu sou. Senhor Deus, destrua agora toda fortaleza, porque em Jesus eu sou livre. Está quase acabando. Você pensou que acabou, né? Deus quer te destruir 4 tipos de lixos tóxicos dentro de você. Eu não sei o que o apóstolo vai falar amanhã sobre mente, mas Deus está falando sobre isso hoje. Primeiro, Deus quer destruir o pessimismo. O que é pessimismo? Que em geral produz pensamentos negativos e crônicos. Já andou com pessoas pessimistas? Se ela sai, está chovendo, ai, está chovendo. Amanhã está sol, está sol. Ai, vai dar tudo errado. Ó vida, ó azar. Lembra da hiena? Ó vida, espírito da hiena. Ó vida, ó azar, nada vai dar certo comigo. Está tudo ruim. Irmãos, depois que inventou ruim para essa pessoa aí, nunca mais ficou bom. Então, não anda com pessoas assim. Ou se você é assim, hoje Deus quer te libertar. Deus quer destruir esse lixo tóxico da sua vida. O segundo é a ansiedade, irmãos. Não dá para a gente falar sobre ansiedade aqui que, meu Deus do céu. Irmãos, eu conheci um curso, é o curso não, né, pastor Michael? Ali é um programa, através da Rede Espírita de Igreja, chamado 30 Semanas. Eu só tive experiências de curas em 2 momentos assim, claro, em outros momentos, mas principalmente em encontros com Deus e no programa chamado 30 Semanas. São 30 semanas de Ceará ao Fininho, aonde a igreja acopla dentro do seu culto o programa 30 Semanas e as pessoas estão sentindo falta. Mas você tem que ter uma equipe para trabalhar, é como se fosse um encontro, só que em 30 semanas. Irmãos, fantástico. E ali você é levado a reconhecer algumas coisas. E na apresentação, você começa dizendo as suas debilidades, né? E eu falava assim: eu sou um filho amado do Pai. Minha apresentação: eu sou um filho amado do Pai, vencendo na área X, Y e na ansiedade. Porque quem me conhece, tem alguns discípulos aqui, tem uns lá atrás, já estão rindo da minha cara. E sabe que eu estou vencendo nessa área, apóstolo. Eu ainda não venci, eu estou vencendo. Eu sou muito agitado. Eu falei com os irmãos da mídia lá, o Anderson brincou comigo, falou: vai botar slide você? Eu vou botar, tenta seguir aí se der, mas eu sou muito agitado.
E aí, às vezes, aquilo entra como uma crise de ansiedade dentro de mim, eu fico, sabe? Mas a ansiedade, ela costuma manifestar-se sob forma de pensamentos medrosos e preocupados, com isso diminuindo a fé em Deus e se apegando nas circunstâncias da vida. Nós deixamos de colocar a nossa força no Senhor e por causa da nossa ansiedade, nós confiamos na força do nosso braço, queremos resolver do nosso jeito, e aí, querido, não é às vezes do nosso jeito, a gente está correndo, Deus manda parar, eu sofro muito com isso, mas eu não sou escravo da ansiedade, porque eu já determinei que eu sou um filho amado do Pai, eu estou vencendo nessa área. De repente vai chegar um tempo que eu vou chegar aqui e falar assim, venci, pronto, não sou mais ansioso. Amém? Mas por enquanto eu estou vencendo. Então o Senhor quer destruir 4 tipos de lixos tóxicos dentro de você. O pessimismo, a ansiedade, o outro, a censura, que bombeia pensamentos destrutivos e críticos para dentro da sua e da minha mente. E por último, a amargura, que polui o nosso pensamento com ideias insatisfeitas e invejosas. Você lembra do amargo da história de Lucas 15, do filho mais velho da parábola? Muita gente prega sobre o filho perdido, o filho pródigo. Muita gente prega, eu amo pregar sobre o pai do filho pródigo, mas existia o filho mais velho. Quem era aquele? Aquele que resolveu não perdoar. E a falta de perdão, a longo prazo, gera o que? Amargura. E através da amargura, o que pode acontecer na minha e na sua vida? Nós tomamos veneno. Justamente eu falo isso muito lá na igreja. A amargura é assim, olha. Espera aí. É tomarmos veneno para que o outro morra. Pare de tomar veneno para que o outro morra. Libere perdão. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Então Deus está dizendo que a falta de perdão gera amargura. E através da amargura, como foi o filho mais velho, muitas das vezes nós não entramos na festa que nós não somos protagonistas. Nós somos invejosos, a festa do outro nos incomoda, nós não liberamos perdão e ainda assim nós fazemos questões de um cabrito quando nós temos uma fazenda para usufruir. Você lembra do filho mais velho? Pai, eu sempre estive contigo e trabalhei como um dos seus empregados. E o Senhor nunca me deste um cabrito para comemorar com meus amigos. O seu pai é dono da fazenda, ele falou o seguinte: o que é meu é teu, meu filho, pare de fazer questão de cabrito, quando eu tenho uma fazenda para você, libere perdão e liberte-se desse espírito de amargura dentro de você, pare de carregar a amargura, pare de carregar a mochila. Às vezes a gente está no culto cheio da glória do Senhor e a gente vai para casa com o mesmo peso. Por quê? Porque nós não liberamos perdão, andamos amargurados, somos azedos. Já viu uma pessoa azeda? Quem aqui conhece uma pessoa azeda? Seja sincero, querido. Levanta a mão ao usar. Calma, irmão, uma mão só. Está denunciando. O apóstolo levantou e contou os dedos. Irmão, é muito difícil lidar com pessoa azeda. A pessoa amargurada. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, chegou o meu tempo. É triste a gente ouvir isso como pastores. Aí quando chegou em casa, a gente chorou. Primeiro tem um choro, você não quer que a pessoa se despeça da sua vida, mas depois a gente, olhando bem, analisando, foi uma vitória. Que, querido, um espírito de pessimismo, de amargura. Então não posso falar mais, senão nós vamos saber quem é. É complicado. Eu quero concluir dizendo a vocês: amados, coloque hoje o lixo para fora. Ministério de louvor, por gentileza. Coloque hoje o lixo para fora. Coloque o que tem envenenado a sua alma. Deus quer desintoxicar a sua mente. Ele quer que você seja a sua melhor versão para a sua família. Preste atenção, eu coloquei essa frase aqui, ó. Deus não é lixeiro. Porém, o Espírito Santo vai pegar uma paz espiritual hoje e vai tirar toda a podridão da sua vida. Ele vai libertar a tua mente. Sua vida ficará livre e leve e você poderá experimentar das promessas realizadas de Deus sobre a sua vida. Você recebe essa palavra?
Deus quer realizar algo na tua vida. Você não é o que o mundo diz que você é, muito menos o que o diabo coloca na sua mente. Você é o que Deus diz que você é. De repente tem pessoas aqui que já até tiveram espírito suicida. Eu vou acabar com a minha dor, eu vou acabar com a minha vida hoje. Quantos pastores que a gente conhece que atentaram contra a sua própria vida, uns até morreram. Querido, o negócio é sério. Eu queria falar algo sério para você. Nunca questione uma pessoa que entrou em depressão, porque você não sabe a dor que ela está enfrentando. Nós não viemos aqui julgar. Olha, nós somos os santarrões, nós temos o Espírito Santo, irmão. Até uma pessoa cheia do Espírito Santo pode passar por isso. Então não é para julgar, é para abraçar. Nós não podemos apontar o dedo, porque amanhã pode ser você, pode ser alguém da sua família. Nós estamos aqui para poder buscar ajuda. Irmãos, se de repente você deixou entrar na tua mente algo que não agradou o coração de Deus, eu te convido a fazer como eu faço, todos os dias, como Davi fez. Davi, quando pecou, eu não sei o que estava no pensamento dele quando ele olhou para Batseba. Eu não sei o que estava no pensamento dele quando ele entrou em adultério, quando ele traiu, quando ele, cometeu homicídio. Eu não sei o que estava no pensamento dele. Eu só sei que ele fez. Mas eu não quero falar do fato que Davi fez como pecado. Eu quero falar que ele fez uma oração. E essa oração que nós devemos ter todos os dias. Ele no Salmo 51, ele disse o seguinte: lava-me de toda a minha culpa, Senhor, e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve eu serei. E o rei Davi, ele começou a declarar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Devolva-me a alegria da minha salvação, e sustenta-me com um espírito pronto para te obedecer. Todos os dias eu tenho que fazer essa oração. Se coloque de pé, por gentileza. Todos os dias, querido, feche seus olhos por um instante. Todos os dias eu tenho que me ajoelhar na minha cama e falar com o Pai: Pai, eu pequei em pensamento. Pai, meus olhos me traíram. Pai, a minha boca falou o que não era para falar. Pai, os meus ouvidos ouviram o que não era para ouvir. Então eu me ajoelho e eu declaro para Ele: Senhor, assim como Davi, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. De repente no seu caso não é pecado. De repente a sua mente esteja confusa, mas hoje Ele pode desintoxicar a sua mente. Declare para Ele: Pai, purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, devolva a alegria da minha salvação e sustenta-me com o espírito pronto para te obedecer.